Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Casa do Caminho. E o tema de hoje será sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. Gostou do tema? Então, vem com a gente após a vinheta. Conto então com a presença do seu João Cândido, juntamente com o Cláudio. É isso aí, pessoal. Bom dia ou boa tarde para quando vierem nos assistir, ou boa noite, né? Hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre este livro, Aconteceu na Casa Espírita. É um livro simples, curto, é baseado num romance de fácil leitura, são 150, 170 páginas, mais ou menos, e nos relata muito do que pode acontecer na casa espírita, e neste caso do livro, aconteceu. Né? O livro ele é lá do Centro Espírita Allan Kardec, foi psicografado por Emmanuel Cristiano, e o médium Emmanuel Cristiano, e Nora foi o espírito que ditou o livro. Então, o objetivo é esse, é mostrar quanto nós temos que ser vigilantes na nossa vida, na casa espírita, e o quanto esses irmãos da espiritualidade, podendo, de uma forma privilegiada, nos ver e ver as nossas brechas psíquicas, explorar as nossas imperfeições. Então, é através dessas brechas psíquicas que a gente vai conversar agora no transcorrer, que esses irmãos se aproveitam para, de alguma forma, prejudicar o médium, prejudicar a pessoa, prejudicar os trabalhos da casa espírita. Então, é isso aí. Passo para o Cláudio, então. Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui nós estamos com o advento da internet, atendendo vários públicos, vários horários, então os irmãos vão poder assistir esse material aqui em qualquer horário, né? Então, sejam todos bem-vindos no nosso canal, a Casa do Caminho. E esse tema é um tema bastante importante da gente observar, né? A gente sabe que as casas espíritas, ou qualquer obra de cunho social elevado, de cunho espiritual elevado, vai ter o concurso de entidades das sombras, né, que querem destruir qualquer tipo de projeto elevado, não apenas nas religiões, né, na ciência, na educação, na cultura, enfim. Aonde a gente encontre a luz, nós temos sempre o contraponto, né, que é a treva trabalhando. Então, nas casas espíritas não poderia ser diferente. Né? Então, esta obra vem nos fazer observar a importância de, não importa o tamanho da instituição, mas que temos que vigiar sempre, assim como diz o Evangelho, orai e vigiai. Então, que os nossos estudos desta obra maravilhosa, né, que aconteceu na Casa Espírita, possa abrir um pouquinho para nós esse entendimento de que nós realmente, não importa a função que temos dentro de um trabalho espiritual, não importa o cargo, não importa o tamanho da casa, nós precisamos estar sempre vigilantes. Esse é o meu primeiro comentário, meu irmão. A gente poderia já iniciar conversando, assim, obedecendo uma linha de ação e de desenvolvimento aí do projeto de hoje, né? De que o que é uma casa espírita? Tá? A casa espírita é o local, é o templo, tá? Onde nós vamos aprender e praticar, estudar os ensinamentos de Jesus e de Kardec. Mas lembrando que nós estamos
neste mundo aqui ainda de imperfeições e que nós somos imperfeitos. Então, nós somos testados diariamente. E a casa espírita também ela é testada nos objetivos dos seus dirigentes, dos seus trabalhadores. E esses espíritos que não desejam, digamos, o crescimento da casa espírita, e tu bem citou, não é só na casa espírita, muitas vezes é dentro do nosso lar, no desenvolvimento da ciência, da educação. Educação, então, agora, neste momento, né, está muito em voga, assim, quantos obstáculos a educação está tendo aí para conseguir progredir. Mas não vamos fugir do assunto, vamos voltar à casa espírita, né? Então, esses irmãozinhos, eles têm essa capacidade de perceber em nós as nossas imperfeições e aí estimular aquilo que é fraco em nós. Então, a gente até pode já, dando um primeiro pontapé aqui, eu estou me recordando agora aqui do casal Boa Nova, né? Casal Boaventura. Né? Então, uma médium que trabalhava, uma médium, digamos assim, quase que perfeita, né? Humilde, trabalhadora, disciplinada, com propósitos elevados. E essa médium, ela era um obstáculo muito grande àqueles que desejavam o fracasso da casa espírita. Então, percebendo que através dela seria praticamente impossível atacar a casa espírita, eles planejaram, então, atacar o esposo. Porque o esposo era, de certa forma, um pouco indisciplinado, descrente com a doutrina espírita, né? Então, eles resolveram, e aqui o livro fala o termo fascinação, né? Colocar neste irmão ideias, sabe? E que ele, dentro da sua imperfeição e da sua fraqueza espiritual, foi aceitando aquela intuição dos infiltrados, da equipe das sombras, né? E este irmão, então, aos poucos, começou a entrar numa seita dessas fanáticas e começou a receber a intuição lá naquela seita de que que essa seita, no caso, não aceitava os espíritas, né? Que os espíritas eram do mal, que eram coisas do demônio, desculpa falar essa palavra aqui, mas é mais ou menos assim que está no livro, e que deveriam ser combatidos. Então, não podendo atacar a médium, atacaram o esposo da médium. E aí começou um ambiente difícil dentro do lar, porque a médium precisava de dias, horários para se dedicar. Mas vendo que o marido começou a se queixar, e aí entrou a parte financeira também, porque começou a faltar recurso, porque até se sabe, é comum que algumas religiões, algumas seitas, têm assim, alguns propósitos, às vezes, de pessoas, seres humanos, que não entenderam bem o sentido da religião e que focam muitas vezes nessas religiões uma busca incessante de recursos financeiros. E o esposo da médium, começou com essa intenção de crescer, né, espiritualmente, aspas, né, começou a dedicar grandes recursos para a religião, e isso começou a faltar dentro de casa. Então, começaram ali, então, os primeiros atritos da médium, que chegou num ponto que precisou começar a faltar e abdicar do trabalho espírita para começar até a ter um novo trabalho para regularizar as contas. Então, este é um exemplo só que o livro retrata, né, de que quando o espírita está forte, está convicto, ele se blinda dos ensinamentos de Jesus, da sua evolução, e ele é amparado. Então, é difícil para os espíritos de pouca luz, das trevas, encontrar ali brechas psíquicas, mostrando para nós o quanto nós, espíritas, precisamos dar continuidade na nossa reforma íntima, o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos nos tornar forte para não ser assediado
por esses espíritos. Eu não sei se tu queres comentar alguma coisa a mais a respeito deste caso, depois a gente pode ver outros casos do livro. O que eu vejo, assim, para que a gente consiga compreender a história, né? O plano espiritual, às vezes a gente acha que é tudo muito relapso, né? Muito... Mas assim como a luz trabalha, né, com seus projetos, com seus equipamentos, com as pessoas, com aquelas ferramentas que tem para construir algo de bom, né? O plano espiritual trabalha incansavelmente para construir algo de bom no planeta Terra. Isso é incontestável, né? E o que eles utilizam? Pessoas, situações, ferramentas, equipamentos, projetos, tudo para, né, facilitar a construção de algo, né, seja qual for, para o benefício da humanidade. Nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. Muitas vezes está tudo planejado lá em cima. Em contraponto, o lado escuro, né, também trabalham desta forma. Eles também trabalham organizados, mesmo, né, da maneira deles, mas eles concentram também equipamentos, pessoas, situações, trabalham nas brechas, onde o irmão falou agora. Então, o livro retrata, primeiramente, a grande eu não vou dar, né, spoiler aqui, porque eu quero que os irmãos leiam a obra, a gente precisa ler e estudar a obra, mas é importante a gente entender que começa a história lá no plano espiritual, ou seja, o Júlio César, que é um espírito revoltado com esta casa espírita, por ele ter uma história com essa casa espírita, de familiar, né, um contexto familiar, que depois a obra vocês vão entender quando lerem, mas começa essa reunião desse ser, né, numa cidade, no umbral, com o relatório. Eles têm uma organização, é aonde eu quero chegar. Então ele puxa um relatório, tipo um papiro lá, e começa a relatar o porquê que eles precisam derrubar o trabalho assistencial dessa casa espírita, na qual ele tem grande influência, né, por estar ligados às histórias daqueles dirigentes que fundaram aquela casa. Então tem um sentido nisso, né? Então, através do seu poder de persuasão, ele congrega uma multidão de espíritos, né? Espíritos escravos que trabalham, que muitos deles não sabem nem por que estão trabalhando para aquele irmão, mas estão ali envolvidos naquela energia. E ele diz: olha, vejam só, quanto bem esta casa fez. E aí tira um relatório lá, né? 5.000 atendimentos ano disso, 3.000 daquilo, quantos assistidos. Ele traz um relatório, então a coisa é organizada, ou seja, eles sabem exatamente aonde um projeto desses pode levar o ser humano. Ou seja, eles precisam romper o processo evolutivo das pessoas que são assistidos pelaquela casa. Então é isso que eu deixo aqui a reflexão. Não é algo do acaso. Chegou um irmãozinho aqui necessitado, então, e aí bota uma sementinha do mal, né, o capetinho ali, como a gente diz. Não é dessa forma, é muito mais complexo do que isso. Então, existe todo um contexto por trás, seja uma história mal resolvida, seja uma questão traumática na vida dos espíritos, que influencia, né, e que faz com que esses espíritos mal informados, né, se voltem para esse tipo de ação no mundo. Então, eles encontraram lá no plano espiritual o ambiente propício para vingança, para construir aquele pensamento ainda apegado nas coisas, e encontraram o quê? Guarida de outros espíritos que vibram na faixa etária, na mesma faixa vibratória. Né? Então, o que isso nos diz?
que não é uma forcinha ali, um irmão desequilibrado tentando fazer alguém fazer o que ele quer. Não é isso. É muito maior do que isso o negócio. Então, aí é a grande preocupação nossa, né? Então, o livro conta, então, essa trajetória desse espírito Júlio César organizando um ataque perverso, tá? Um ataque perverso nessa casa e nessas pessoas que são responsáveis pela organização dessa casa. Visto que é uma casa com bases, né, com bases sólidas, com um trabalho de muito tempo, né, dentro da caridade, com alguma proteção já garantida, né, eles arquitetam muitas artimanhas para poder, então, fazer o trabalho, né, de destruição deles. Então, o livro se desenrola no sentido do aviso, né? Os mentores, então, a Joana, lá, que é a mentora espiritual da casa, mais os dirigentes espirituais, né? Convocam, então, os dois centrais ali, que é o dirigente material, o Castro e o Israel, para uma convocação, ou seja, em sono desdobrado, então, eles pegam os dois e dizem o que está acontecendo. Tá? Ou seja, olha, tem um irmão que já persegue vocês há muito tempo aí, tanto que o irmão diz assim, de novo? Poxa, de novo. De novo. Então, assim, ó, se defendam, barará, tentam colocar essa situação para eles, também não apavorando, mas dando a importância, isso que é legal a gente entender, dando a importância que não vai ser algo tão simples de resolver. E eles, então, voltam para o plano físico, né? Na hora do sono, ali no outro dia, acordam com essas ideias de que algo vai acontecer. Né? O Castro ele tem a nítida impressão de que a casa está desmoronando, está corroendo, com fissuras, ele diz, né? Porque ele é o presidente material, então ele diz que está sendo... Teve um sonho com fissuras, com as coisas se destruindo, né? Já o irmão espiritual tem uma outra visão, ou seja, ele já tem o lado moral, ele já disse assim, não, só um pouquinho, eu tive também um sonho, que nós dois estávamos juntos com uma equipe espiritual nos avisando e que os alicerces que estão se rompendo e as fissuras não são materiais. Tanto que o presidente ainda diz, não, vamos fazer uma reforma, né? Vamos pintar as paredes, vamos ver o que está acontecendo. Uma inspeção. Vamos fazer uma inspeção. E ele disse, olha, acho que as fissuras são morais. Acho que aí cabe agora a gente colocar para aqueles que estão nos assistindo, né, de que às vezes não conhecem como funciona uma casa espírita, né? Então, a base da casa espírita, ela é o amor, a caridade, os ensinamentos de Jesus. E é isso aí que realmente fortalece a construção, a edificação forte de uma casa. Quando os irmãos vão a este local para aprender, para se doutrinar, para fazer desta casa uma escola e um hospital de almas. A casa espírita, ela não tem este poder de fazer um milagre no estalar de dedos. Eu estou com um problema, vou lá e vou assistir a palestra e está tudo resolvido. A casa espírita, ela tem este foco, este objetivo de ser uma egrégora de espíritos que aqui participam dela, da casa espírita, né? Tornando ela um local de boas vibrações, aonde aquele irmão necessitado, aqui chegando, ele percebe que existe ali um ambiente favorável para ele ouvir um ensinamento, para ele visualizar irmãos trabalhando e, com isso, procurar fazer o seu melhoramento. Então, para aqueles que trabalham na casa espírita, que são dirigentes, a preocupação não deve ser somente na base material. Nós temos que construir a casa, é necessário que tenha 3 pavimentos, 3 andares. Muitas vezes
o que é o foco principal, muitas vezes não, sempre, que é o foco principal da casa espírita, são as bases morais. É que cada trabalhador se transforme, tenha a oportunidade de exercitar na casa espírita os ensinamentos de Jesus, de Kardec, tá? E ir fazendo a sua reforma íntima. Com isso, a gente vai tornando a casa cada vez mais forte. Mas esses irmãozinhos, sabendo ainda que nós não somos perfeitos, vão atuando nessas nossas imperfeições. A gente citou aqui o caso do casal Boaventura, aqui tem um outro caso também, que é a Maria Souza. Não sei o que tu acha, já podemos citar mais um outro caso aqui? Sim, podemos? Sim, lógico. Então vamos lá. A Maria Souza, né, era uma passista da casa, e eles precisavam, digamos assim, prejudicar aquele setor do passe. E como é que a gente vai prejudicar aquilo ali? Desestruturando o ambiente. Então se percebeu ali, entre aqueles irmãos passistas, que existia uma irmã ali que tinha uma aspiração, algo lá no seu subconsciente, talvez ela nem deixasse aparecer aquilo ali, mas o grande sonho dela era ser uma médium de cura, famosa, né, com publicidade, com muitos likes, né? Então, esses irmãos das trevas, percebendo que estava difícil atuar ali naqueles irmãos que estavam todos compenetrados e vendo essa brecha psíquica dessa irmã, conseguiram infiltrar um médium, um espírito, né, para ali atuar de forma de uma fascinação, né, fazendo ela realmente acreditar que estava fazendo curas. E como isso foi possível? A cura, todos nós sabemos, que ela vem muito da nossa reforma íntima, da pessoa chegar e buscar a sua melhora espiritual, a sua reforma moral, e assim ela vai se curando das suas mazelas. Então passou pelas mãos desta irmã um espírito que tinha a obsessão de outras encarnações e que não conseguia ter uma melhora da sua saúde física. Então, Júlio César combinou com aqueles... Com o obsessor, dizendo assim, olha, cara... Te afasta porque... Nós precisamos melhorar o fulano. Causar um baque lá nessa casa, porque os caras estão conseguindo reformar as pessoas, estão fazendo as pessoas melhorar, e isso aqui para a nossa pirâmide aqui de comando, isso aqui não é bom para a nossa organização. Tá? Eles estão tirando muitos obsessores aqui do nosso grupo. Então, vamos fazer o seguinte, tu sai daquele corpo lá, não, mas esse cara me deve muito, não, daqui eu não saio. Aí Júlio César diz, não, cara, tu não está entendendo. Nós temos que pensar aqui na nossa causa, a causa do mal, dos obsessores. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar um teatrinho aqui, tá? Essa irmã aqui, ela deseja ser famosa. Então, na hora que essa irmã, que está doente fisicamente, que não consegue melhorar, porque ela não fez a reforma ainda, tá? Na hora que estiver ali recebendo o passe, logo a seguir, tu te retira desse corpo por uns meses, para aquela irmã realmente pensar que estava curada. E é o que acontece, né? Então, ao passar por essa irmã que desejava ser uma médium de cura, esse espírito que estava em obsessão, já de outras encarnações, se retira daquele corpo ali, né? E realmente aquela senhora disse assim, mas que passe, que mão abençoada, como tu é abençoada, querida irmã. O teu passe me fez eu me sentir tão bem, já não sinto as dores. E aquela irmã já se sente grandona, se inflou, né? Porque pegou a brecha psíquica dela. E aí aquilo já começou a dar um burburinho, porque os outros que estavam na volta, vendo o sucesso do passe daquela irmã, sabe?
começaram a fazer fila e todos queriam sentar na cadeira daquela irmã. Não, aquela irmã lá é que cura. E ela foi entendendo que aquilo ali era realmente um poder dela. Mal sabia que ela estava sendo manipulada pelas hordas do mal, do crime, né? E isso gerou um desconforto e uma crise entre os médium passistas, porque começou aquela história, não, mas aqueles que eram mais estudiosos do assunto, não, isso deve ser uma fascinação, isso não é bem assim. E aquilo foi provocando um mal-estar que desestruturou aquele setor da casa espírita. Porque aquele outro já que tinha uma brecha de inveja, de ciúmes, também se sentiu afetado e começou a sentir ciúmes daquela irmã que estava tendo curas milagrosas, né? Então, esse é um detalhe, assim, que a todos nós que trabalhamos na casa, a todos nós que trabalhamos muitas vezes no passe, e que se porventura acontecer de alguém se sentir bem ali, que esse mérito seja sempre colocado a Deus, a Jesus, aos benfeitores da casa. Porque todos nós somos, na casa espírita, instrumentos. E essa irmã caiu na tentação porque ela não se sentiu o instrumento da espiritualidade, ela se sentiu a protagonista. Não, esse poder está comigo, eu tenho a cura. E os irmãozinhos, sabendo dessa brecha dela, colocaram na mente dela, né, intuitivamente, ideias de que ela tinha esses poderes, que ela poderia ajudar muita gente, se ajudar entre aspas, né? Muita gente, poderia promover grandes curas, e isso aí não era verdade. O que por detrás estava acontecendo era uma manipulação dos espíritos das trevas. Então, eu não participo de mesa mediúnica, mas eu tenho relatos assim de acontecimentos que muitas vezes um médium, com pouco tempo, às vezes, de trabalho, daqui um pouco se diz assim, olha, estou recebendo mensagens aqui de Chico Xavier, de Emmanuel, sabe? E esse é um processo de fascinação, e ele acredita firmemente naquilo, e ele precisa, às vezes, receber a orientação do dirigente da mesa, né? Para entender que aquilo ali é uma forma que os espíritos que desejam o mal à casa, os zombeteiros, né? Estão atuando ali, né? Então é isso, tu falou muito bem no começo, o orar e vigiar, sabe? Então, nós realmente precisamos muito na casa espírita orar e vigiar. Nós precisamos muito entender as nossas imperfeições, aonde é que está as nossas mazelas, procurar melhorar e seguir. Não tem outro caminho a não ser seguir o exemplo de Jesus. Uma intervenção rápida nesse sentido, quando a gente, todos nós, na verdade, que estamos nesse nível ainda de compreensão espiritual, temos uma certa vaidade intelectual. Isso é parte inerente. Sim. Da nossa construção ainda, né? Pequenos, né? Nós somos pequenos. Então, a vaidade intelectual, ela é um tropeço, né? Que a gente, muitas vezes, acha que está sendo um benefício. Ou seja, se nós construir o nosso conhecimento em cima, né, de se achar melhor do que qualquer pessoa, de fazer com que esse conhecimento, ao invés de nos tornar humildes cada vez mais, nos inflar, nós vamos ter esse tipo de assédio, porque dentro da doutrina espírita, hoje a gente vê muitos sábios, né, pseudo-sábios, né, que, na verdade, estão ali mais pelo seu interesse próprio de se promover, do que realmente ser um portador da doutrina de Jesus, né? Porque, vamos ser bem honestos, meus irmãos, se nós queremos ser portador de Jesus, do que Jesus diz, primeiramente nós temos que baixar a arrogância.
Nós temos que ser humildes. Nós temos que ser o último, porque os últimos serão os primeiros, é o que Jesus nos fala. Então, o sentido de nos tornar maiores tem que ser nas virtudes. As virtudes, elas têm que se sobressair a toda a soberba, né, que às vezes a gente encontra quando a gente começa a estudar e a tentar entender um pouquinho o plano espiritual. Então, a vaidade intelectual, ela é um dos grandes meios e brechas psíquicas que os obsessores utilizam. E eles vão inflando, né? Ah, meu irmão, o que tu quer nesse grupo? Tu é muito mais do que isso. Olha o que tu faz. Olha as tuas palestras. Olha o teu passe. Olha quantas pessoas. Tu tem resposta para tudo. Tu sabe tudo da tua... E isso vai inflando. A pessoa vai se... Realmente, o que eu quero aqui? Olha lá, Dona Maria não sabe nem ler. Dona Maria está lá. Mal sabe que a Dona Maria é 10.000 vezes mais iluminada do que talvez esse pseudo-sábio que está ali nas pontas, no comando. Então, nesse sentido, meus irmãos, às vezes isso nos causa um mal-estar, né, quando se fala nisso. Quando a gente toca nos pontos que realmente... É o melindre. É o melindre. Será que agora, nessa hora, nós não temos melindrando? A gente melindra. Quando a gente toca num ponto que realmente é uma fraqueza, a gente melindra. E não só na doutrina espírita. Em todas as grandes organizações onde tem destaques, né, pessoas que se destacam, existe esse risco. Existe esse risco. Por isso que o nosso querido Chico Xavier, né, procurava sempre esse caminho, porque ele estava sempre nessa luta contra ele mesmo, contra a vaidade intelectual. Por isso, tudo que ele dizia, não sou eu que estou dizendo, meus irmãos, são os espíritos aqui que estão me orientando, eu não sei nada. Eu sou um ninguém. Ele dizia isso. Eu queria aproveitar depois uma deixa aí desse assunto, porque é um assunto muito complicado e eu já percebi que as pessoas fogem. Então, a gente deixa aqui esse apelo, leia esse livro, orai e vigiai, e não fuja da sua casa, que tu está acostumada há anos a frequentar. Vamos, com paciência, fazer a nossa reforma íntima, porque eu já vi muitos, eu parei de ir naquela casa porque começou assim, assim, assado, dos melindres, né? Não vamos abandonar, vamos tentar, a gente precisa, né, dessa reforma, e fazer a reforma com aquelas pessoas que estão com o ego elevado, para que elas também possam aprender. Porque se a gente sai e abandona tudo e fica só aqueles lá com os egos que estão lá em cima, o que vai ser da casa, né? E por que Deus permite que isso aconteça? Por que será? O livro vai retratar, né? Sobre isso. Por que Deus permite que aconteçam, digamos, essas tentações, essas fascinações na casa espírita, nos vários projetos, como o Cláudio já citou, na educação, na ciência, né? Porque não tem como a gente saber se realmente somos já um espírito forte em virtudes se nós não formos testados. Tem que praticar. Então, a casa espírita, ela precisa ser testada. Os seus dirigentes precisam ser testados, os seus trabalhadores precisam ser testados no amor, na disciplina. Olha o Chico como falava de disciplina, né? Outra coisa, meu irmão, te colocando um gancho no que tu está falando. Sim. Às vezes, a gente acha que tudo funciona, né? Assim, não, a gente está fazendo um trabalho de caridade, né? Estamos lá, o irmão João arrecadando ranchos, entregando lá na vila. Então, fazendo toda essa... E a gente acha, por isso, que nós somos protegidos de tudo e de todos. Isso não acontece. Os espíritos que nos abordam todos os dias, se eles estão conosco, chama-se frequência. Nós estamos, mal ou bem, vivendo a frequência de todos que estão do nosso lado. Então, não é, mas por que os espíritos deixaram, então, que isso aconteça?
muitas vezes, eles não querem que isso aconteça, mas é a única forma, meu irmão, é a única forma de deixar... se ele, por amor, não compreendeu que esta... Porque assim, se existe um espírito iluminado ali, né, fazendo a sua função, ele pode ter 500 influências, ele não vai acatar nenhuma delas, porque ele é reto, ele é... Agora, se ele precisa ser testado, é porque realmente ainda não atingiu, né, um estágio. Então, a prova para o espírito, como o irmão falou, é justa e certa. Se não tiver prova, não tem como saber. Nós não sabemos se nós realmente somos bons ou somos moralmente evoluídos, né? Então, eu sou do tempo, sintonia, Claudinho, né? Eu sou do tempo que no primário lá e até no segundo grau se fazia a prova, né? Eu sei que hoje tem propostas pedagógicas que vão colocando o aluno passando de nível, às vezes sem fazer a prova. Mas nós tínhamos que nos preparar, prova digamos assim, né? a prova necessária, né? Para saber se realmente a gente estava dominando aquele assunto. E eu vejo que no mundo espiritual não pode ser diferente. Como é que eu vou ser testado pela paciência? Sabe? Muitas vezes, João, tu tem que passar nessa encarnação, tu tem que melhorar a tua paciência. Às vezes eu vou ter filhos lá que me tiram do sério. Né? Como é que tu vai passar por uma prova onde tu tenha que mostrar virtudes? Tá? Olha, daqui um pouco tu tem que combater a tua vaidade. Então, como é que eu vou combater essa vaidade? Às vezes é podendo ter essa oportunidade de estar num púlpito, numa casa espírita, fazendo uma palestra, estar levando um trabalho, às vezes como um líder, mas aquilo ali não pode me afetar espiritualmente. A virtude qual é? Seguir os ensinamentos de Jesus. O que Jesus fez de gesto mais humilde possível? Ele lavou os pés dos apóstolos. Então, se tu queres ser o primeiro, seja aquele que serve. Então, em me mantendo firme neste propósito, eu estou adquirindo aquela virtude. E assim, passo a passo, encarnação em encarnação, o meu espírito ele vai buscando o aperfeiçoamento. Numa encarnação eu consigo ter digamos, a virtude da calma, da paciência. Numa outra virtude, eu tenho a prova da humildade. Numa outra virtude, eu aprendi a passar pela prova da riqueza ou pela prova da pobreza, sabe? Então, o espírito ele tem que ser trabalhado tanto quanto numa academia. Olha, as tuas pernas estão finas, digamos assim. Aí o treinador diz assim, olha, eu vou ter que te dar bastante exercício para tu desenvolver perna. Ou o contrário, olha, teu braço está muito fino. Bom, então eu vou ter que fazer bastante exercício de braço para fortalecer o braço. E a espiritualidade não é diferente. Os nossos guias, os nossos mentores, eles percebem em nós deficiências. Tá? Vamos pegar esses dois exemplos aqui, acho que está mais fácil. Tu é uma pessoa muito vaidosa, tá? Então tu tem que exercitar a humildade. E eu vou ser colocado em posições para exercitar essa humildade. Tu é muito indisciplinado, então é necessário que tu tenha muitos compromissos e aprenda a ser disciplinado. Essa falha aí eu tenho que melhorar. Então a gente está aqui para melhorar as nossas virtudes. Só queria complementar uma coisinha antes de passar a palavra. Não existe casa fraca ou casa forte. Tu leu minha mente agora. Era isso que eu ia falar? Tá. A nossa sintonia está boa, então. O que na realidade existe, tá? São uma egrégora. Tá? 1 mais 1 mais 1 mais 1, a casa vai se fortalecendo por bons trabalhadores, realmente com o intuito de servir, de ser humilde, sabe? De não deixar a vaidade aflorar, de realmente, na essência, buscar o seu melhoramento. Quando eu busco o meu melhoramento, eu somo com os demais, e assim é o planeta Terra, né? O planeta Terra, toda vez que a gente melhora, que a gente é mais educado no trânsito, sabe? Não agrediu. Puxa, tu deixou de colocar na atmosfera terrestre aquele sentimento de raiva. Quando eu perdoo, eu coloquei um sentimento de amor, sabe? Então,
Isso serve para a família, para o centro espírita e até mesmo para o planeta Terra. Casa forte é quando as bases de Jesus, de Kardec, são praticadas. Uma casa fraca é quando existe vaidade, existe soberba, as pessoas vão só por ir, não tem realmente o sentimento de viver os ensinamentos de Jesus. Passei, não sei. Não, esse sentido, às vezes a gente também, analisando e estudando, a gente tem que compreender as deficiências nossas aqui encarnados, tá? Porque nem tudo que acontece dentro de uma casa espírita é ação de obsessores. Isso tem que ficar claro. A gente está analisando aqui um livro romanceado, né, que conta uma história para nos fazer entender que existem forças que trabalham incansavelmente contra o bem no planeta Terra. Nós estamos lá, voltando à doutrina de base, às obras básicas, nós somos um mundo de expiação e de provas, onde literalmente o mal domina o bem. Isso é uma consequência do nosso planeta, do nosso tempo de planeta, de estado espiritual. Então, o mal, por sua vez, domina o bem sobre o planeta Terra. Essa é a característica dos mundos de expiação e de provas. Então, significa dizer que se não tivesse nenhum espírito influenciando a nossa vida aqui no planeta Terra, mesmo assim seríamos seres inferiores. E as nossas imperfeições iam causar um monte de transtorno, como nas nossas relações causam sem nenhuma influência externa. Então, isso precisa ficar claro. Então, assim como nós temos vários níveis de consciência dentro de uma casa espírita, né, nós temos vários níveis de entendimento pessoal. Um sabe mais numa área, outro sabe mais na outra. Um tem uma personalidade mais forte, outro tem uma personalidade mais branda. E o que a gente aprende na doutrina espírita através da lei de sociedade? A gente aprende a conviver com estas diferenças, respeitar o espaço dos irmãos, e quando não existe esta boa convivência, esse respeito, começam os problemas. E aí começa o quê? As fofoquinhas, os separativismos, então o grupinho aquele que gosta mais disso e daquilo, que não se mistura, o irmão lá que gosta de falar um pouquinho, então ele quem conta uma história aumenta um ponto, como é que você diz? Né? Então, tu ouve uma historinha aqui, aumenta um ponto. Então, tu ouve uma historinha aqui num corredor, né, os bastidores ali, e aí tu vai lá no outro extremo e conta aquela história um pouquinho distorcida, e aí começa. Agora eu pergunto, isso é dos espíritos? É os espíritos que estão ali vivendo a vida dos encarnados? Não, meus irmãos. São relações interpessoais. O que acontece? Os espíritos que não são burros nem nada, que são inteligentes, se não fossem inteligentes não teriam risco, a gente não teria risco se os espíritos maus não fossem inteligentes, né? A gente iria manipular eles, né? Mas é o contrário. Mas é o contrário, eles são nos influenciam inteligentes. Muito mais do que a gente então, se eles são inteligentes, eles chegam aqui, o que eles vê? Exatamente isso que eu falei agora. Tudo isso que está acontecendo aqui no mundo físico. E aí, eles vão aproveitar essas brechas psíquicas, que lá na aula lá do Senon, lá tem muito boa. a palestra sobre desobsessão, que fala sobre as brechas psíquicas, ou seja, a porta de entrada para uma influência espiritual. Se nós não tivermos essa porta de entrada, o obsessor vai chegar, vai tentar ali me influenciar, vai tentar falar, vai tentar me levar por esse caminho. Daqui a um pouco ele vai olhar para mim e dizer, o que eu quero aqui, né? Eu vou ter que ir para outro lugar, eu não tenho ouvidos. Mas, se eu tenho essas portas abertas, não tenho o que fazer. Esses espíritos vão fazer parte da minha rotina. E eles vão contribuir enormemente para o meu desequilíbrio. Ou seja, aquela minha fraqueza, ela vai aumentar. Ou seja, eu sou um ser voltado a um vício qualquer. Esse vício, ele vai aumentar. Por quê? Porque além de eu ter que alimentar o meu próprio vício, eu ainda vou ter que alimentar alguém que está também
recebendo essas influências psíquicas do meu vício, do cigarro, da bebida, seja qual for o vício, da mentira, né? Cláudio, E por aí vai, né? Dentro da tua linha de raciocínio aí, o livro cita exatamente isso aí que tu falou, quando na casa começa a acontecer esses probleminhas da fofoca, do grupinho para cá, para o grupinho para lá, isso vai fragmentando a casa. E isso pode acontecer, como o livro cita nos relatórios lá de Júlio César, né? Digo, olha, conseguimos a evasão de muita gente boa que estava indo na casa espírita e agora já não estão indo mais. Então, o outro lado vibra quando um irmão, não percebendo que, na realidade, ele é que tem uma falta de propósito no bem, muitas vezes, ele ainda não adquiriu a virtude da disciplina, então ele é ainda um pouco indisciplinado, ele ainda não conhece as obras básicas, sabe? Então, ele um irmão que ainda não compreendeu toda essa dinâmica do bem e muitas vezes das forças do mal. Então, esse irmão, ele se sente afetado e sai da casa espírita. Mais adiante, no seu momento de evolução, ele percebe que, olha, não, eu é que estava errado, sabe? E eu não tenho vergonha de dizer que eu hoje, trabalhando na casa, teve um momento, bem no começo, quando eu vim nessa casa, eu disse, Patrícia, como essa casa é fraca, sabe? Acho que não vou lá, eu vou em tal casa lá, porque lá é bacana, sabe? Na realidade, eu admito, eu é que não estudava a doutrina, eu é que não entendia, eu é que era indisciplinado, naquela época eu não fazia curso nenhum, sabe? Então, colocava toda a culpa, muitas vezes, na doutrina. Essa doutrina é fraca, essa casa é fraca. Quem era o fraco? Era eu. Eu não estava firme ainda nos propósitos do bem, nos propósitos de Jesus. E aí, quando eu comecei a me disciplinar, digamos assim, eu comecei a entender e me tornei uma pessoa menos ruim, né? A gente está em processo e aí a gente começa a entender que o problema não é de fora para dentro, não, né? Não são as dentro, casas que vão nos transformar, na verdade. Somos nós que nos transformamos e tornamos a casa forte. Com aquela... A igreja, o centro espírita, seja qualquer grupo de estudo, né? Ele te propicia um ambiente possível de tu te reformar. Mas isso é uma trajetória única. Somos nós que temos que fazer essa reforma, né, irmão? Sim. É nós que temos que realmente nos centrar, seja em qualquer lugar que a gente esteja, com esta compreensão de que ninguém vai viver a nossa vida, ninguém vai transformar os nossos vícios, ninguém vai fazer com que o nosso inferno se transforme num céu, e não importa o tamanho da casa, da crença, do feiticeiro, do médium, do padre, não importa o tamanho da fé desta pessoa e desta casa. O que importa é o tamanho da nossa fé, da nossa condição de entender aquele meio, porque as crenças são apenas um meio, uma ferramenta de crescimento individual. E isso, se nós compreender, a gente abre um pouquinho mais a nossa compreensão da vida, e tudo que a gente for fazer, a gente vai levar para esse sentido, né? Qualquer ação que a gente faça, seja na nossa religião, seja no nosso lar, no nosso trabalho, ele vai ter um reflexo da nossa vontade de se transformar. Aí, então, o irmão encontra, né, o que o irmão encontrou aí, né, nesse longo tempo aí de trabalho social, espiritual, essa satisfação. E o poder de entender que a força não está nessa casa, né? Está no seu coração, na sua mentalidade, na visão que tu tens de uma casa. Ou seja, por aqui eu posso fazer o meu trabalho. E se eu acho que essa casa é fraca, eu vou ajudar, então, a manter ela serena, forte, iluminada, com a minha ação, influência. Aí a gente começa, então, a fazer parte, né? Tomar parte da responsabilidade, né? Dentro da nossa Claudinha, a gente tem... O livro ele tem vários tópicos, eu acho que a hora já está passando aqui. Nós ainda teríamos que falar um pouquinho sobre envolvimento amoroso de dois médiums, né?
e também aqui sobre ondas de novidades que o livro está citando. Eu acho que eu vou fazer um convite para vocês, né? O tema de hoje é muito bom. E eu acho que nós poderemos fazer mais umas Mais um séries. bloco, mais um bloco. Mais Vamos um ver, bloco. vamos ver. E já peço para vocês, internautas, se gostaram do nosso primeiro bloco, coloque na descrição lá, no chat lá, mais dúvidas, para a gente no próximo trazer essas dúvidas, esclarecer, né? Para não ficar tão grande, porque como o São João falou, tem muita coisa para citar, muita coisa para falar. Vamos ver se pelo menos aqui o Ondas de Novidade a gente consegue ainda Sim. tocar nesse assunto. Sim, claro. Pode ser? Pode. Então, eu vou pegar o exemplo que tu citaste de Chico Xavier, né? Chico foi, digamos assim, um dos grandes nomes de quem viveu o Espiritismo, sabe? Em bases sólidas. Então, ele seguiu o Evangelho, tá? Ele era um estudioso das obras básicas, e hoje a gente percebe que, em razão assim dos meios de comunicação, e até nós estamos utilizando um aqui que não tinha na casa, né? Existe uma grande onda de querer que as casas busquem novidades, né? Então, não, mas nós poderíamos pegar, digamos assim, alguma coisa que acontece lá na religião A, lá, e também agregar ao espiritismo. Isso deu certo lá. Nós lá na religião aquela tem sons assim, assado, nós podíamos trazer para a casa espírita. Em tal outro local acontece isso. Então, a casa espírita, ela não é um local assim que a gente possa estar agregando coisas, rituais que aconteçam em outras religiões. A casa espírita é um local de essência simples, né? Como a gente falou bem no começo lá, a base, o alicerce, são os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Kardec, as obras básicas, e se houver alguma coisa de inovação, que seja então para utilizar a favor da divulgação desses ensinamentos, dessas obras, para que fortaleça o centro espírita, que fortaleça a divulgação do Evangelho de Jesus. Então, esse é um cuidado que também muitas vezes pode enfraquecer a casa espírita, e isso é citado também no livro, quando se começa a colocar novidades que não estão, digamos assim, na base, nos ensinamentos de Kardec, né? Eu não sei se tu tem alguma coisa para citar. Assim. Eu vou indicar aqui, eu não gosto de indicar, mas assim, eu vou indicar uma palestra de 2017, que foi do jornalista André Trigueiro. Não sei se você já conhece, sim, né? Da Globo News. Espírita com atuante, tem um pensamento assim muito atual da doutrina espírita, aberto, e combate também algumas características do movimento, não estou falando da doutrina, do movimento espírita, que muitas vezes dão uma engessada ali, né, no desenvolvimento da doutrina. Ou seja, nós estamos falando de uma doutrina que foi organizada didaticamente, né, por um pedagogo, né, com o seu propósito iluminado, né? Kardec teve um propósito iluminado, pegar todas essas crenças, que nem o irmão falou, que muitas delas são espiritualistas, né, em volta do mundo, e ele pegou o suprassumo de tudo isso, as relações do mundo espiritual com o mundo físico, e fez um compêndio de perguntas e respostas, nos dando uma real visão do plano espiritual e suas comunicações com o mundo físico. Isso foi o que o Kardec fez. Ele trouxe a religião dos espíritos, não trouxe uma religião, não trouxe um dogma, uma crença, não. Ele trouxe a vida espiritual descortinando o mundo dos espíritos e suas manifestações. E pontuou, né, nas suas obras básicas. O que acontece? Kardec disse tudo? Kardec falou tudo? Não.
e nem teria a intenção de Kardec não era essa, ser o ditador absoluto das evoluções espirituais que nem ele sabia, né? Ou seja, o que ele soube e o que foi permitido a ele saber... imaginou que a doutrina espírita está sendo divulgada... Então, qual é o meu raciocínio podcast, nesse sentido? Por redes sociais. Qual é o meu raciocínio? Qual a palavra que eu uso para a gente abordar esse tema de evolução espiritual? Ou seja, vamos falar assim, como diz o Trigueiro lá, né? O futuro do espiritismo. A palestra dele é O Futuro do Espiritismo. Qual o futuro do espiritismo? O que o espiritismo, o que nós esperamos da doutrina espírita no futuro, para o século XXI, né, para os nossos jovens? Hoje, se nós não pensarmos nisso, cada centro espírita que nós entramos hoje, mais de 60%, 70% são idosos. Onde estão os jovens na doutrina espírita? Qual a função dos jovens? Onde está o jovem palestrante, o jovem estudioso, aquele jovem que deveria estar lá nas escolas de base, nas escolinhas e também nos grupos de jovens? Onde estão? Né? Então, neste sentido, eu digo, nós precisamos pensar nestas coisas, porque a geração, ela vai se transformar. E a geração nova, a geração Y, Z, né, que a modernidade fala, ela tem uma outra linguagem. E qual é a linguagem hoje do jovem? A linguagem do jovem, ela é outra. É difícil hoje tu pegar um jovem e fazer ele assistir um vídeo de 2 horas de podcast. É difícil, a não ser que ele tenha esse interesse. Mas não, a visão do jovem hoje é 5 minutos. Então, 20 segundos. 20 segundos. Então, 20 segundos. Mudou. Só que quem faz o mundo amanhã? Somos nós que estamos já encerrando a carreira, né? Então nós precisamos pensar nessas coisas. Até que ponto nós vamos conseguir manter esta organização do movimento espírita se nós não realmente fazermos isso, trazermos as nossas crianças com entendimento, com vontade, ou seja, criar setores que possam realmente fazer sentido para eles virem numa casa espírita e fazerem aquilo que eles gostam de fazer. Porque esta é a função da família, né? Qual é o pai que consegue educar o seu filho que está longe, que está no crime, que está na droga, que não consegue? Agora, aquele pai que consegue envolver os seus filhos na sua família, com atitudes, com atividades que seja relevante para aquela família, para aquele filho, para aquele adolescente, esse pai ele tem mais condições de estar perto. Agora, se nós não tivermos esse feeling para isso, a doutrina ela vai se perdendo, né? nos ancorões do movimento. E até que ponto nós vamos conseguir? Claudinho, minha sugestão. Entendeu? Eu acho que o nosso próximo podcast podia ser o futuro do espiritismo e trazer os jovens aqui para dentro para a gente conversar sobre isso. Então, viu que um gancho chama outro, né? Até citar que o Haroldo Dutra, tá? Ele fez uma live que ela está com mais de 12 mil visualizações e assim, ó, milhares de comentários, tá? A respeito desta preocupação. E nós aqui da Casa do Caminho, nós já temos um grupo que está trabalhando e que está buscando uma maneira de entender como o jovem ele está percebendo a espiritualidade e como é que a gente vai procurar trazer esse jovem para dentro da casa espírita. E eu me lembrei de 2 situações assim que são ditos populares, né? Eu escutei de um jornalista dizendo assim a respeito de educação religiosa, né? De que a criança, ela não inicia a sua tradição gauchesca aqui tomando chimarrão do mate amargo. É preciso pegar a criança, botar um açúcar, às vezes, no chimarrão, fazer um mate doce. Para que depois ele aprenda a tomar o mate amargo. Escutei de um palestrante aqui também na nossa casa dizendo que nem todo espírita precisa ser aquele que sabe a fórmula de Bhaskara
de cor e sabe usar, ou seja, que detém os conhecimentos e sabe tudo do espiritismo, é necessário lá no começo aprender a somar, a subtrair, para um dia dominar a fórmula de Bhaskara. Então, eu vejo assim que esse tema das inovações aqui, as ondas de novidades, a gente precisa ter esse olhar sem perder a base, a essência, que são os ensinamentos de Jesus. Que Kardec fala na sua... Nós não podemos perder essa base. Ele fala uma palavra chamada bom senso. Mas nós temos que ter esse bom senso de ver qual a quantidade de açúcar ali para esse jovem vir aqui para a casa espírita. O que eu vou, neste momento, desejar saber o que esse jovem está querendo da vida, do mundo, sabe? Então, eu preciso entender o jovem. Então, eu acho que é um tema muito bacana para a gente conversar aqui. Vamos ver se daqui a 15 dias, né? A nossa proposta, né? E uma mãe uma vez me falou, né? Num atendimento fraterno, que estava passando por um processo bem difícil com o filho, né? Com drogas, enfim. E aí chorou muito, se queixou e tal. E eu fiz uma pergunta para ela, assim, se ela tinha conhecimento do filho dela, né? Se ela se aproximava do filho dela, né? E ela disse, sim, eu amo meu filho. E aí eu fiz uma pergunta para ela, né? Que música ele gosta? Não sei. Que tipo de filme ele gosta? Qual o esporte dele? E algumas perguntas. Eu digo, viu, minha irmã? A gente precisa viver a vida dos nossos filhos, tá? Porque se eu eu não me interesso pelo que o meu filho gosta, que parceiro ele vai ter? Só o pai autoritário, a mãe autoritária, que diz não quando ele pede alguma coisa? Disciplina. E aquele amigo parceiro, porque se eu amo a minha esposa, por exemplo, eu me interesso porque ela gosta, não é? Eu quero que ela seja feliz, que ela tenha atividades que lhe façam bem, né? E se eu não sei nada da vida dela, eu não me interesso, eu só quero o meu lado, aquilo que eu quero que ela faça ou que ela seja, eu não estou amando verdadeiramente. Eu estou amando o meu interesse. Então, se aproximar do filho, entender o que o filho gosta, os trejeitos, aquilo as aspirações, isso é nossa parte como educador. E assim como o irmão falou agora, para nós conhecer os jovens e saber as aspirações e saber até onde ele pode ir, porque os jovens, eles são, como as crianças, eles são dínamos de inteligência. Existem ali grandes sábios que estão amortecidos, adormecidos, porque não tem muitas vezes oportunidade. Então, quanto dentro das casas espíritas, nós perdemos de dinamismo destas mentes criativas que são os jovens, que podem estar fazendo excelentes trabalhos, mas que talvez não tenham esta confiança. Ou seja, acolhimento. Não, eles não têm essa confiança. Ou seja, né? não, peraí, não. Muito jovem. Não, vou botar o irmão a falar sobre suicídio. Por que não? Hoje, se nós pegar hoje uma estatística, quantos adolescentes estão tirando a sua vida? Então, por que eles não podem falar disso? Por que eles não podem abordar temas polêmicos ou temas da doutrina que são sérios, né? E que podem trazer a visão deles? É certo ou errado? Kardec vai julgar? Será? Será que Kardec vai dizer assim, não, o que eu escrevi lá em 1858 tem que valer. Valia para aquela época, muito bem. Né? Agora, quantas coisas a doutrina pode enxergar de uma nova expectativa, com uma nova visão, com uma roupagem diferente, mas que não muda a base e a essência. Tá? Então, aí só está um gancho aqui para o nosso próximo. Então, olha só que interessante. Aconteceu na Casa Espírita um insight, uma inspiração para o nosso próximo podcast. Mais uma vez provando, né, que a espiritualidade, a divina providência está sempre atenta, está sempre nos intuindo a nos questionarmos, a nos melhorarmos, a sermos provados para nos fortalecermos. Tá? Então, tenho certeza que aconteceu na Casa Espírita uma proposta aqui de nós discutirmos um tema que é relevante para a nossa casa
e para muitas outras casas, quiçá o movimento espírita. Então, eu acho que de minha parte, assim, eu praticamente me encaminho para o encerramento, né? Agradecendo a todos que estiveram conosco e que não percam daqui a 15 dias o nosso próximo podcast a respeito desse tema tão importante, futuro do Espiritismo. Muita gratidão a todos. Claudinho, não sei se eu estou me antecipando, tu queria falar mais alguma coisa? Não, era isso. Vamos deixar uma pitadinha, né, Isso. De quero mais aí, né? A gente seguir esse raciocínio, mas o grande intuito aqui dos nossos podcasts, dos nossos estudos, sempre vai ser buscar o melhor caminho, né? Para que a gente possa fazer os nossos projetos espirituais sempre com um cunho de melhoramento, né? Para todos que vêm nesse movimento, uma porta de esperança, de salvação, né? Então, que os nossos mentores, né, do plano espiritual, que são os mentores amigos, né, responsáveis por esta doutrina maravilhosa, possam nos intuir sempre, né, estas ideias, para que tudo que a gente faça tenha um sentido benéfico para nós e para também essa comunidade espiritual que aprende muito quando a gente consegue vencer estas barreiras, né? Então, as nossas provações, sejam elas quais forem, sejam para sempre nos melhorar. Mas a pergunta me despeço. A última pergunta que eu faço, e Júlio César, que era o chefe César para a próxima. O que aconteceu com ele? Eu sei a resposta, está aqui no livro. Vocês vão se surpreender, Vocês leiam o livro. Vão se surpreender o que aconteceu com Júlio César. É assim, ó, é um desfecho do livro da gente chorar, é da gente se emocionar o que aconteceu com a horda de Júlio César e principalmente com ele, sabe? Dando uma palhinha assim, você sabe aquela história de que o amor sempre vence? Ficamos para a próxima, então. Leiam o livro. Aconteceu na Casa Espírita. Valeu. Fica o convite aí para ler o livro. Eu convido vocês a visitar nosso site. Eu vou ver aqui com nossos diretores se a gente consegue esse PDF do livro lá no site. Entra, dá uma pesquisada lá, que você vai ter o PDF do livro e vai poder ler na íntegra aí. E comente para a gente falar no próximo podcast sobre esse tema do Júlio César, que ele citou. Agora até eu fiquei curiosa, vou reler de novo. E espero vocês também. Até a próxima e obrigada. Gratidão.